Sejam bem-vindos de volta ao workshop BDI. Convidamos agora para proferir a palestra BDI, Visão do Contratante, o senhor Fernando Balgratz Ribeiro, da Gerência de Projetos Estratégicos da VLI. Primeiramente, eu queria agradecer ao Dr. Ilso aí pela oportunidade aí de compartilhar conhecimento com vocês, né? A experiência que eu tenho aí, eu agradeço também, não posso deixar de agradecer a empresa que eu trabalhei antes de estar na VLI, trabalhei 10 anos na Vale, mas trabalhei 16 anos na Paranasa, uma escola, né, as empresas de Belo Horizonte conhecem bem a Paranasa, um pessoal oriundo até da própria M. Rosco, né? Então, tive uma escola muito boa, onde eu pude aprender sobre BDI, né, sobre orçamentação, sobre planejamento, sobre propostas técnicas, apresentar a proposta técnica para cliente. Então, eu trabalhei praticamente 20 anos aí no lado do contratado, né? Depois fui para a Vale, trabalhando mais no CAPEX de grandes projetos e, recentemente, na VLI, onde eu pude participar da implantação da obra do Tiplan, né, da expansão do porto lá no Tiplan. Foi uma experiência interessante também. A gente tem a visão bem próxima, né, como contratante das empresas que fizeram obra ali naquela expansão. E no último ano, trabalhando aí com projetos estratégicos da VLI, também tem sido um aprendizado interessante. Então, é o nosso workshop, né? Nivelando conhecimento, vou nivelar conhecimento. Eu sei que grande parte de vocês aqui tem um conhecimento até maior do que eu, às vezes. BDI não é uma coisa, não é um segredo, né? Todas as empresas que preparam algum tipo de proposta, seja uma proposta de edificação, uma proposta de uma obra industrial, uma proposta de, né, prestar um serviço de gerenciamento, todas preparam um preço, tem uma forma de formação de preço. Então, eu não estou, né, trazendo nada de novo, estou apresentando uma forma de nivelar o conhecimento. Para nivelar esse conhecimento, a gente tem que começar nos conceitos, né? Então, vou passar um pouco aqui dos conceitos, para nivelar, né, a ideia, porque nem todo mundo, às vezes tem pessoas aqui que são de áreas que não são orçamentistas, são de áreas, sei lá, comercial, economista, que não tem não são acostumados a ver esse tipo de coisa, ou estão vendo mais só na ponta, né, não estão vendo a base de se fazer uma formação de preço. Então, vou começar nivelando um pouco o conceito, né? Então, o objetivo aqui é desenvolver esse conceito sobre BDI, né? O nosso workshop é um workshop de BDI. Já foi muito bem complementado pelo Marcos aqui, né, os benefícios, as vantagens, contratante, contratado, e aí vou entrar um pouquinho, vou dar um passo atrás, né, antes da apresentação da proposta, da negociação da proposta com o cliente, o contratante. É importante a base de preço que está sendo feita aquela proposta, ela está bem embasada, e ela tem que estar bem embasada para os dois lados, tanto para o contratado quanto para o contratante, para que na hora que você for executar um projeto, estiver desenvolvendo um projeto, minimizem os conflitos, né? É importante minimizar conflito comercial. Você está no meio de uma obra, você começar a ter problema de negociação comercial, e a gente acaba vendo, às vezes, em alguns projetos, são vários aí que a gente conhece, que as empresas acabam abandonando por uma falta de negociação comercial, por uma falta de entendimento. Você tem que trocar uma empresa no meio de um projeto, é um negócio muito desgastante, e aí são os fracassos que a gente viu aqui, né? Você não entrega no prazo, você tem que recontratar. Com isso, o preço que você estimou não vai ser mais aquele preço. Então, você tem muitos problemas se um BDI não foi bem feito e não foi bem negociado na fase comercial. E aí, para isso, eu tenho que apresentar, né, para desenvolver esse conceito, eu tenho que apresentar uma visão da composição do BDI como empresa contratante também. Eu vou mostrar um pouco do conceito para depois chegar numa ideia, né, no que a VLI tem procurado fazer para tentar minimizar conflitos, tanto na hora da contratação, quanto na hora de execução dos empreendimentos. Então, tem que falar um pouco, né, de definição e conceitos, explicar, né, separar um pouco do que é custo direto, do que é o BDI propriamente dito, né, que é a bonificação e despesas indiretas. E isso faz muita diferença, o que é despesa indireta e o que é custo direto, né, o que você aloca de um lado ou do outro, né, o que você pode ajudar alocando despesa indireta no custo direto, para poder ficar com o BDI o mais limpo possível e facilitar negociações, tanto na hora da contratação, quanto na hora de execução, né? E aí dá uma ideia, né, de um modelinho, né, um exemplo de um BDI na visão do contratante.
Definições de conceitos, bem simples, né? Apresentar aos participantes os conceitos básicos, né? Para elaboração ou análise de um orçamento ou uma estimativa. E aí tem uma divisão que a gente precisa fazer bem, o que é um orçamento, o que é uma estimativa, eu vou mostrar já, né? Porque o orçamento é o cálculo de todos os custos necessários para a execução de uma determinada atividade, óbvio, né? Seja um serviço, seja uma obra, um empreendimento, um projeto, são todos os custos necessários ao orçamento. A gente gostaria, né, de, em todos os projetos, apresentar para o cliente, né, para o contratado, um projeto já, pelo menos o básico, bem desenvolvido, ou até a parte do executivo, mas o mundo ideal não funciona assim, né? Os prazos não permitem que a gente tenha um projeto executivo detalhado, bem feito, e com isso você tem uma planilha de quantitativos bem detalhada que te facilite na hora de você fazer uma equalização de preço. Infelizmente, o mundo ideal, isso nem sempre é possível, porque você não tem prazo. Os prazos não permitem, você acaba sendo obrigado a contratar com um projeto básico. Então, fica até, às vezes, difícil a equalização e alguns ajustes aí, né? O orçamento, uma estimativa mais detalhada, você tem informações sobre o projeto, né? A importância de uma visita técnica no local do empreendimento é fundamental, concordo, né, com o que o Marcos falou também. Você vai fazer uma obra na região sudeste é uma coisa, vai fazer uma obra no interior de Tocantins, do Maranhão, Rio Grande do Sul, é completamente diferente. Você tem culturas diferentes, você tem custos completamente diferentes, você tem custos de logística, de mobilização, né, de alimentação, de transporte, moradia, né? No orçamento, você faz uma pesquisa de preço com o fornecedor. Numa estimativa de custo, você não tem isso. Infelizmente, alguns projetos você tem que contratar e seguir numa ordem, uma estimativa, né? Preço por metro quadrado, preço por tonelada montada, tonelada fabricada, fornecida, preço de quilômetro de ferrovia, né? A VLI mexe muito, preço de pátio, né? Quilômetro de pátio, quanto que é de infraestrutura, superestrutura, drenagem, você acaba tendo que utilizar indicadores macro que num orçamento você tem muita informação e numa estimativa não tem, né? E aí, separando um pouquinho a importância de entender bem o que é recurso direto e recurso indireto, porque lá na frente eu vou chegar e mostrar essa questão no BDI, né? Recurso direto é muito fácil, é aquilo que é aplicado diretamente à tarefa, né? É o material, é a mão de obra direta aplicada ali, o equipamento utilizado naquele serviço, né? E os subempreiteiros também daqueles serviços específicos, né? E associar isso a uma tarefa é muito fácil, né? É fácil você compor um custo direto. Acho que essa é a parte que talvez tenha menos discussão numa negociação comercial, né? Você vai fazer um metro cúbico de terraplanagem, ele tem aquele ali, são os equipamentos que vai utilizar em função da sua metodologia, né? Vai fazer uma alvenaria, tijolo, cimento, areia, brita, não tem muita discussão. A discussão maior, normalmente, vai para os custos indiretos de um projeto. O recurso direto é fácil. Recurso indireto, ele está associado ao projeto, mas não está relacionado à tarefa. Então, os recursos indiretos, a única forma de você colocar o seu custo é rateando, né? Você tem que ter lá os custos todos de equipamentos de uso comum, um elevador, uma grua, você tem que ratear ele num projeto como um todo, né? Lucro, impostos, a energia que você está consumindo num projeto, se é numa área que você tem que consumir energia da rede elétrica, ou é uma área que você tem dentro de uma indústria que você, né, está fazendo um empreendimento, você não tem... Normalmente, você vai fazer uma obra numa fábrica de celulose, o cliente, né, o contratante, não te cobra pela energia, não te cobra pela água, às vezes não te cobra nem pela conta de telefone, né? Depende muito do projeto, né? Mas o recurso indireto, a associação à tarefa é mais difícil, a tarefa específica, só te dá o recurso de você fazer esse rateamento, né? Aí, para ficar bem simples, né, no modelo, né, numa ideia, né, o que é um recurso direto? Numa construção de parede, onde você tem ali, é fácil de visualizar, né? Todo mundo tem um prédio, né? Uma casa, né? Já fez alguma coisa, uma reforma. Recurso direto ali é o pedreiro, é o servente, o tijolo, o cimento, a areia. Se precisar fazer uma betoneira para fazer uma argamassa, é o recurso direto. E o recurso indireto, você não está associado à atividade, você vai ter que ratear. Seria o custo de engenheiros, custo de escritório, lucro da empresa, impostos, né? Então é fácil. Então, neste caso, o engenheiro ele é um recurso indireto. Um outro exemplo onde o engenheiro é o recurso direto é um gerenciamento, né? Tem várias empresas aí conhecidas no mercado de gerenciamento, onde o serviço que ele presta é um custo direto, né? Um recurso direto, que é um engenheiro, é um computador com softwares aplicados ali naquele computador, que ele tem que comprar licenças, né? E colocar veículos, né? Se esse engenheiro tiver um veículo para ir acompanhar alguma obra, alguma coisa assim, e aí o recurso indireto passa a ser, né, o custo do escritório, o lucro da empresa, os impostos, né?
caso de gerenciamento. Então, o orçamento ele é composto, né, de custo direto, que é o somatório de todos os recursos diretos necessários à execução do projeto, né, e o recurso que viabiliza aquela atividade, são recursos humanos, mão de obra, materiais, equipamentos, serviços terceiros, que é muito comum a empresa não ter a expertise de todas as atividades e ser necessário você contratar empresas específicas. Eu vou mostrar mais alguns exemplos para frente. E o BDI seria o somatório, né, de todos os recursos indiretos, a bonificação e as despesas indiretas necessárias à execução do projeto. Então, o que compõe, né, um orçamento? Você tem um custo total de empreendimento, ele é dividido em custos diretos, de bonificações e despesas indiretas, né? E a bonificação e despesa direta, o BDI, né, normalmente ele é dividido em algumas rúbricas, né, onde você tem o custo indireto, essa informação ela é fundamental na hora de você ter uma negociação, o que está no custo indireto no seu BDI, se alguma coisa pode ser alocada no custo direto, a parte de impostos, encargos financeiros, a administração central da sua empresa e o lucro, dependendo aí da quantidade que vai ser colocada. Estou falando mais ainda, né, para ajudar a fixar bem a ideia do que seria aí a parte de custo direto. O que ele varia, né? O que é a função do custo direto, o que ele varia, né? Depende do tipo de projeto, é claro, é um projeto de uma ferrovia, um projeto de terraplanagem, é um projeto de uma edificação, um galpão, né, uma obra industrial, uma indústria, né, uma pelotização, que seja. O mercado, isso aí, né, é bastante impactante no custo direto, custo de insumo, né? Se é um mercado demandado, o preço do cimento pode estar aumentado ou diminuído, dependendo né, do mercado que o país passa. O preço do aço, né, varia muito também com o mercado exterior. Então, dependendo do tipo de situação econômica do país, o mercado influencia significativamente no custo dos insumos. A metodologia executiva, né, já foi falado várias vezes aqui, do quanto que ela pode influenciar numa proposta, você propõe uma metodologia executiva, e hoje a gente tem acesso a muito tipo de metodologia. Você vai fazer uma forma metálica, uma forma trepante, uma forma deslizante, vai utilizar o equipamento para montar uma superestrutura ferroviária do modo manual, de modo, né, mecanizado. Você tem vários tipos de tecnologia que podem impactar significativamente no custo direto. Produtividade de cada empresa, né? Tem empresas aí tradicionais aí, as que a gente via aqui claramente, né, MIP, Milplan, né, Mascarenhas Barbosa, MROS, são empresas tradicionais, tem toda uma expertise aí, tem a sua experiência, tem pessoas, né, experientes no quadro da empresa, então você vê que isso tudo agrega e pode trazer benefícios para o custo direto. E a localização da obra, a logística é fundamental, né? Saiu da região sudeste, você tem todo o impacto aí de custos, de logística, de mobilização e etc. O custo direto é composto, né, de mão de obra, materiais de consumo, serviços terceiros, equipamentos específicos, e o canteiro de obras pode estar no custo direto também, normalmente ele está no custo direto. A mão de obra, ela depende, né, claro, de salários, né, e acho que a pesquisa local, né, de quem vai fazer o empreendimento, ela é fundamental, porque você tem que ir lá no sindicato local, ver como é que funciona a questão de hora extra, a questão de adicional noturno, insalubridade, periculosidade, né, como é que funciona a jornada de trabalho, encargos sociais, né, o nosso custo Brasil aí impactando significativamente no custo direto dos empreendimentos. Transporte, se é um transporte por ônibus que você tem que levar, né, igual lá em Carajás, você tem que levar o pessoal de Parauapebas até a mina, todo dia você tem esse transporte. Então, você tem diferentes características aí no transporte. É um ônibus alugado, é um ônibus que você dá o vale transporte para o funcionário, faz muito impacto aí na composição da mão de obra. Alimentação, né, se é dentro de uma indústria, se a refeição ela é cobrada ou não do contratante, isso é combinado previamente. Se tiver um refeitório, os funcionários utilizam o refeitório com ou sem custo, né? Se não tem, você tem que fornecer a cesta básica para os funcionários, né? Equipamento de proteção individual, né, também é impactante. Eu acabei de vir da obra lá da expansão do Tiplan, lá em Santos. Cada um dos 4.000 funcionários que a gente teve lá tinha que usar uma bolsinha com a máscara para gás, se porventura vazasse amônia lá no tanque de amônia que tem no porto. Então, o EPI depende, né, de cada unidade que está trabalhando. Petrobras, você tem a periculosidade, que é outro item que está ali, que faz impacto, né, nas obras dentro da Petrobras, né? Custo de exame admissional e demissional, parece bobo, mas se você tem uma obra que ela dura 1 ano
Só que a rotatividade no Brasil ela é grande, então os funcionários saem com 6 meses, com 8 meses. Então, se a rotatividade média de um funcionário numa obra é de 6 meses, aquele custo de admissão, que são os exames médicos e laboratoriais, e o custo de demissão tem que ser rateado ao longo dos 6 meses aí de rotatividade média de empregado. Dependendo do local, às vezes numa obra predial você não tem essa rotatividade aqui em Belo Horizonte, talvez seja aí um ano e meio você consiga ficar com o funcionário durante, a maioria fica por um tempo maior, mas é um custo importante a ser levado em conta para custo direto. Materiais, claro, depende da quantidade e do valor dos materiais aplicados, para garantir a completa execução. Critério de perda, conhecido que o país, que o Brasil, ele tem um índice de perda muito grande. Nos passados se falava que você tinha uma perda de 30% em materiais, quando você ia construir um prédio, que 30% de materiais eram perdidos, você quase, a cada 3 prédios que você construía, um prédio você poderia ter feito só com a perda dos 3 que você fez. Então, se nós temos um índice de perda muito elevado, falta de comprometimento, às vezes, do funcionário, do pedreiro, do carpinteiro, do soldador, do maçariqueiro, com evitar a perda, ter um consumo consciente, isso é muito difícil, essa cultura, E o consumo conforme critério de medição, especificação técnica, Você pode ter um fator água-cimento te obrigando, conforme a especificação técnica do seu contratante. Você pode ter critério estaqueamento, por exemplo, onde você cobra não do nível do terreno, Você cobra estaca, dependendo do critério que vier na proposta, 1 metro levantado do chão, ou você paga a estaca levantada, levantou, ficou 3 metros acima do terreno, dependendo do critério, o cliente paga toda a estaca que foi utilizada. Então, tudo isso tem um impacto significativo no custo dos materiais. Serviços terceiros, impacta bastante no custo direto. Você tem serviço onde você contrata, tanto equipamentos, quanto materiais, quanto mão de obra. Voltando ao exemplo do estaqueamento, você pode contratar o estaqueamento com a empreiteira, Tem várias empresas aí tradicionais no mercado, fornecendo equipamento, fornecendo a estaca pré-moldada de concreto, por exemplo. Ou você pode ter um serviço especializado contratado parcialmente. Lá na obra, todo o perfil metálico foi fornecido pela própria empresa e pela própria contratante, e a empreiteira só fez a cravação de estaca. Então, depende muito do critério, isso tem um impacto muito grande no custo direto do seu empreendimento. Canteiro de obras, depende, eu quero chamar bastante atenção se ele está no custo direto ou no custo indireto, mas a importância de você considerar, o contratante considerar tudo que é necessário, fazer a visita ao local e ver o que ele precisa, Precisa de construir alojamento ou ele vai colocar o pessoal alojado em moradias na região, Se é uma cidade com recursos, você não precisa montar um alojamento. Se não tem recurso, você tem que montar um alojamento, preferencialmente longe da obra, para evitar problemas aí de comum que a gente escutar aí de vez em quando, que o pessoal põe fogo no alojamento, Já vi alguns casos assim. Então, você tem que considerar escritório, sanitário, refeitório, centrais de trabalho, grupos de centrais de fabricação de forma, de corte e dobra da montagem, da corte e dobra da armação, Tem que construir fossas, as redes hidrossanitárias, elétricas, etc. Construir acesso, nós temos um problema, às vezes, com a ferrovia que a gente vai fazer, Nós mexemos agora bastante com a ferrovia Norte-Sul, não tem acesso, você tem que prever ao longo do trecho vários acessos, um custo de acesso com a estrada mais próxima até o ponto da ferrovia, que você tem que fazer algum tipo de manutenção para não ficar só com a ferrovia, porque não tem a estrada lateral de acesso, o acesso tem que ser construído, ou mesmo dentro de uma indústria onde a portaria está no extremo e o seu canteiro de obra está no outro extremo da unidade industrial. Então, você tem que fazer acesso para chegar à sua edificação que você está sendo construído dentro daquela unidade ali. Ligações provisórias, tem que fazer as ligações de água, de energia, cabeamento, e tudo isso tem que ser considerado. Montagem de equipamentos, se tem que construir, vai montar gruas na obra para apoio na montagem, ou vai montar um elevador de obra, tudo isso tem que ser previsto, pode ser diluído aí no custo de canteiro de obras. E consumos, de água, energia, telefone, dependendo do local, dependendo do cliente, você tem que considerar esses custos no canteiro. Então, esses são os custos diretos. E aí, para chegar, enfim, no BDI, que é o nosso workshop, que é chegar, entender um pouco mais esse negócio aí de bonificação e despesa indireta. E aí tem uma pergunta que eu já vi várias vezes, a gente chegava para conversar com algum
normalmente contratante, né? Não, o BDI daquele fornecedor é 50%, um absurdo, né? O BDI é 80%, um absurdo. Assim, não dá para você saber se aquele BDI ele é alto ou ele é baixo, se você não sabe o que foi considerado ou o que foi solicitado para considerar, né? Se você manda uma pessoa fazer uma planilha, fazer uma proposta comercial e não dá nenhuma regra, não determina uma regra, cada um vai fazer do seu jeito, né? Tem regras que, né, pode beneficiar de um lado, mas pode prejudicar o outro. Então, o consenso entre o contratante e o contratado é fundamental. A discussão prévia de qual é o critério, o que vai ser considerado. Então, você tem, às vezes, 30% é baixo, pode ser. 80% é baixo, pode ser, depende, né? Depende do que foi considerado, do que foi solicitado, né? Então, antes de chegar e criticar um número, né, só de analisar um número, abrir uma... E eu já vi isso, né? O colega abre a proposta técnica, antes dele olhar o valor, ele olha o BDI. Não, deixa eu ver o BDI aqui. O BDI é 45%. Não, esse aqui está alto. Mas, né, não fez uma análise de todo o contexto ali, né? Então, para a gente entender um pouco mais sobre o BDI, né? O BDI não é um número chutado, né? Vamos lá, põe aí, faz o custo direto e põe aí 35%, né? Pega uma obra, né, pega a planilha do DENIT aí, joga aí 30%, que o BDI que eles pagam, o máximo é 30%. Não pode ser dessa forma. Não podemos aceitar que seja feito dessa forma. O BDI ele é dimensionado, ele tem que ser calculado, ele tem que ser justificado, né, através da distribuição da mão de obra indireta, se ela estiver colocada no BDI, não no custo direto, os equipamentos de uso comum, né, você faz o dimensionamento da sua obra, você tem lá uma reta escavadeira, né? Para fazer aquela escavação daquelas valas todas de drenagem, você tem lá, arredondando a conta para ficar mais fácil, né? 19 mil horas de uma reta escavadeira. Mas se você colocar 200 horas por mês, durante 10 meses, você vai ter 2 mil horas. Se você colocar 10 retas escavadeiras, você vai ter 20 mil horas de reta escavadeira. Se o seu dimensionamento só calculou 19 mil, aquelas 1.000 horas que estão faltando tem que entrar em algum lugar. Se você não consegue atrelar o equipamento ao custo direto, o que sobrou, vamos dizer assim, a hora improdutiva do equipamento, tem que estar em algum lugar. É lógico que normalmente ele é colocado no BDI, né? Então, é o dimensionamento, a distribuição da mão de obra indireta, os equipamentos de uso comum, principalmente a hora improdutiva aí, impostos, lucro, administração central e outros ao longo do prazo. Então, para reforçar, o BDI é uma taxa que não deve ser pré-determinada, né? Ela deve atender às características da obra, as características da empresa que está fornecendo o preço, né? O critério de escritório, administração central, administração local, né? O lucro da empresa, a remuneração dos acionistas, tudo isso é importante, e o tipo de contrato está sendo feito. Voltando, né? Composição do empreendimento, né? Você tem um custo total, custo direto e indireto, BDI, e as rúbricas aí do BDI. Vou falar um pouquinho dessas rúbricas aí do BDI, da bonificação e despesas indiretas. Composto, custo indireto, já falei, mão de obra indireta, equipamentos planejados não contemplados no custo direto, os impostos, né? Isso é importante porque depende, né, do seu... ISS é uma briga das prefeituras, né? Normalmente, algumas prefeituras aceitam que, se ela fala que o ISS é 5%, mas os materiais aplicados podem ser abatidos no ISS, então se adota aí 3%, 2,5%, né? Desde que você justifique depois aqueles materiais. Ou tem prefeitura que fala, não, eu quero ISS 5% e pronto, né? Então, tem que ser bem estudado, tem que ser bem definido isso. A pesquisa local, na prefeitura local, é importante ter esse tipo de definição, ver a legislação local, né? Projeção de inflação, custo financeiro, seguro. Projeção de inflação é um item importante também, que às vezes as pessoas não se preocupam, né? Empreendimentos hoje duram aí 1 ano e meio, 2, por exemplo, né? E se sua base de contrato é março de 2019, vai chegar em março de 2020, você vai ter devido, né, um reajuste no seu contrato. A legislação brasileira permite isso. Mas o aço seu de construção, ele subiu de acordo com a inflação, ele subiu acima da inflação, né? Infelizmente, a gente tem que ter um pouco de bola de cristal, né? O cimento da obra vai subir acima da inflação ou abaixo da inflação? Tem uma perspectiva de você ter um dissídio coletivo acima da inflação ou abaixo da inflação, né? E se não houver uma fórmula paramétrica no seu reajuste contratual, você colocar, não, a inflação aí hoje está quanto? 3,5%, 4% ao ano, eu vou prever que daqui a 12 meses o meu saldo de contrato vai ser reajustado em 3%, 4%. E, às vezes, você pode estar perdendo dinheiro numa projeção equivocada, né? Tem que estar tendo em vista sempre projeções abaixo ou acima, né, da inflação, né? Pode ter abaixo também.
Administração central, despesa com escritório, salários, manutenção, e o lucro, a bonificação da empresa, né? Reforçando, custo indireto, né? Depende muito da estrutura organizacional. Isso aqui também a gente tem, né? Nós aí, os grandes contratantes que tem aqui, às vezes exigimos do nosso contratado uma estrutura de qualidade, uma estrutura de meio ambiente, uma estrutura de planejamento, de medição, né? Fazer os ATOs de obra aí, você tem que ter uma estrutura de gente que entenda de projeto e possa fazer as solicitações, né, de alteração técnica do projeto. Então, você tem que ter uma estrutura toda dimensionada, e isso tem que estar bem combinado com o seu, né, contratante, contratado, para definir essa estrutura e você não colocar uma estrutura nem acima nem aquém do necessário, né? Prazo da obra, óbvio, né, fundamental, planejamento, a forma de execução, equipamentos de uso geral e solicitações da contratante, é o que eu falei aí na mão de obra, que ele pode exigir estruturas de saúde e segurança, né, medicina do trabalho, estruturas diferentes do que a legislação normalmente pede, né? Então, você pode ter, né, uma estrutura de uma obra, dependendo, você tem toda uma parte de gestão de engenharia, né, parte de coordenação de projetos para fazer as solicitações de modificações que houver, né, ainda mais quando se contrata com um projeto básico, né, então você acaba tendo muita alteração e necessidades que não foram previstas lá atrás, né, a parte de qualidade, né, de inspeção, de controle tecnológico de concreto, controle tecnológico de solos, e book, né, que você tem que entregar no final da obra, você pode ter uma estrutura grande de gestão de qualidade da obra, né? A parte documental a ser entregue para o contratante, a parte de planejamento, suprimentos, isso aí, infelizmente, a gente vê muito descasamento, né? Planejamento trabalhando, achando que aquele equipamento vai chegar no mês tal e os suprimentos com outras prioridades, né? A gente tem estruturas onde a estrutura de suprimentos é no escritório central da empresa, então ele não está preocupado com a obra, né? Não levantou da cadeira e não foi lá ver a dificuldade que a obra tem se aquele equipamento não chegar na data certa. Então, esse casamento entre planejamento e suprimentos tem que funcionar muito bem. Você tem estrutura de centrais de produção, né? Central de concreto, central de forno, central de montagem, né? De solda, o que você tiver necessário na obra, né? Gestão de segurança, medicina e meio ambiente, né? Técnico de segurança, médicos, enfermeiros, etc. A parte administrativa, que você tem, dependendo da obra, uma estrutura pesada, né, de administração para administrar alojamento, administrar pessoa não é fácil, né, ainda mais funcionário assim, quando é muito gente, muito grande, né, você tem que administrar a parte de transporte de ônibus, a parte de alimentação é bem complexo, você pode ter uma gestão administrativa muito grande, né, admissão, demissão de pessoal, e a gestão de medição, né, é fundamental para documentar tudo direitinho. Então, dependendo, você pode ter uma estrutura organizacional que pesa bem no seu custo indireto. Decomposto por essa mão de obra indireta que eu citei, e equipamentos multifuncionais, transporte horizontal, você pode ter um caminhão MUNC, né, à disposição da obra para fazer os transportes horizontais, transporte vertical, grua, veículos e outros que possam ser necessários aí, seriam rateados no custo da obra. E isso é da mesma forma, não é um número chutado, tem que ser calculado, né? Então, tem planilhas que auxiliam, né? Esse aqui é um modelo simples, né? Onde você tem as funções todas detalhadas, a parte de gerência de contrato, gerência de engenharia, gerência de produção, gerência administrativa, gerência de qualidade, saúde, segurança, né? Aquisição de bens pode ser necessário. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com a planilha, quando eu mexia, né, com a parte, né, pela contratada, a planilha de meses aberta nos meses da obra, né? Porque é claro que você não vai ter, você tem meses que você tem menos, né? Você não começa com engenheiro de produção, você não começa com 5 engenheiros no primeiro mês, você começa às vezes com 1, depois com 2, depois com 3, você vai aumentando gradativamente e vai reduzindo ao final da obra. Então, o ideal é você trabalhar com colunas ali e ir distribuindo a sua função mês a mês, né? Aí tem materiais de consumo, a parte de transporte, né? Isso aí tem um impacto muito grande no cálculo da mão de obra, né? Aquele engenheiro seu, ele vai ficar na obra e vai vir a base dele a cada 15 dias, 30, 45, 60, né? Isso aí tem um custo significativo, se é de ônibus, se é de avião, né? A estadia, se é alojamento, a estadia, se é em hotel, tudo isso impacta bastante. E equipamentos de apoio, o caminhão guindalto, MUNC, né? Reta escavadeira, grua, guindaste, empilhadeira, se for o caso, né? Então, você tem um custo todo detalhado dessa mão de obra indireta. Eu quis mostrar isso aqui porque eu vou, né, pode estar no custo indireto, pode estar no custo direto, dependendo da forma de colocação. Importante, né? Aí que eu quero chamar bastante atenção, né? Dependendo do contratante, a VLI tem feito um esforço de colocar boa parte dos custos indiretos na planilha, tá certo?
boa parte poderão estar detalhados na planilha, passando a fazer parte do custo direto da obra. Você pode pôr o canteiro ou por unidade, né, o refeitório. Tanto o refeitório, se não quer entrar no detalhe do metro quadrado de refeitório, o preço do refeitório. Se alterar mais 100 ou 200 funcionários, é problema do contratado aumentar o refeitório por uma programação de fazer um segundo turno, né, da equipe, um turno noturno, né? Mas, estando bem definido na planilha, fica mais fácil a negociação, seja por unidade, seja por metro quadrado de canteiro, o custo mensal de manutenção e operação do canteiro, a administração local desse canteiro ao longo do mês, o custo de mobilização de pessoal e equipamento e a desmobilização, e, se for o caso, ter na planilha também projeto, né? Você cobrar projeto por alma equivalente, né? Que é o mais consenso a gente utilizar essa forma, ter isso na planilha, para qualquer necessidade, a coisa já está pré-determinada antes de você estar iniciando a obra, né? Aí, falando um pouco de impostos, encargos financeiros, depende, né, claro, da legislação em vigor, do planejamento tributário do seu empreendimento, né, se tem algum benefício que pode chegar ou que pode cair, né. A gente tem aí o PIS/COFINS, que todo ano é uma surpresa, né, de tempos em tempos ele caduca e a gente não sabe se o governo vai ou não vai renovar aquele benefício do PIS/COFINS, reduzir o PIS/COFINS, né, o 9,65, ou vai ficar o 3,65. Esse planejamento tributário é importante, né? Normalmente o contratante aceita, né, o que a legislação altera, então não é tanto problema. Encargos financeiros, né? Claro, depende da conjuntura econômica, condições do contrato, que dia que é o dia da medição, que dia que é o pagamento, vai pagar com 30, com 60, com 90 dias, isso tudo tem um custo, é claro, né? Mas depende muito do fluxo de caixa de quem está contratando, um tipo de necessidade diferente, né? Análise de risco, se tem, né, se é um cliente costuma atrasar pagamento ou não, tudo isso tem que ser avaliado na hora de você analisar os riscos do seu empreendimento. E a saúde financeira da própria empresa, né? Estou precisando de dinheiro, não estou? Posso ser mais arrojado ou menos, né? Impostos, então, PIS/COFINS e ISS, tem que investigar se tem outros impostos. Hein? Os encargos financeiros dependem da inflação, custo ou receita financeira, e os seguros, aí, risco de engenharia e responsabilidade civil. Encargo financeiro é um negócio importante. Às vezes as pessoas, eu já vi vários orçamentos que as pessoas não preocupam, né? Pede o adiantamento, mas não traz esse benefício para dentro do projeto, né? Você pode ter um projeto que você tem, né? São números hipotéticos aqui, né? Você tem um adiantamento de um percentual, 5%, 10%, e isso pode trazer em benefício financeiro, né? Isso deve ser levado em consideração, porque da mesma forma que com adiantamento você tem um benefício financeiro, às vezes, se não tem adiantamento, você tem todo o impacto negativo no seu fluxo de caixa. E isso, né, a empresa visa lucro. Ela não pode estar aqui para perder, que seja 1%, mas 1%, somado a outras coisas, pode trazer um impacto negativo muito grande naquele projeto. Então, fluxo de caixa, com ou sem adiantamento, esse encargo financeiro deve ser levado em consideração e deve ser colocado na proposta, né? Administração central depende da estratégia da empresa, claro, né? Custo de mão de obra requerida para gerar a empresa, qual a estrutura que tem na empresa, né? O custo do escritório, o custo daquela instalação de pessoal, secretária, qual o departamento que trabalha no escritório central, se o departamento pessoal é centralizado, o departamento de suprimentos é centralizado, né? E depende da quantidade de obras em carteira. Se você tem uma obra, você tem que diluir todo o custo daquela obra, tem que pagar o seu escritório central. Se tem 10 empreendimentos, você pode ratear proporcional ao valor de cada empreendimento, né? É composto pela remuneração do pessoal, o custo de manutenção, né, aluguéis, comunicação, e a metodologia de controle e administração da obra, que é a parte de você ter o suprimento, departamento pessoal centralizado ou não. Lucro, né, depende aí da remuneração do acionista. Normalmente não se discute muito isso, eu percebo que, às vezes, não, isso aí é o critério da empresa. O lucro e a administração central são mais aceitáveis, você ter números aí, né, que se colocam, é mais difícil de argumentar como contratante. Não, esse é o critério da minha empresa, é o lucro que o acionista quer e pronto, né? A discussão parte para outros lados, às vezes, né? Depende da área de atuação da empresa, né, condições do mercado, né, o mercado está demandado ou não está, e o cliente que você está trabalhando, o objetivo de trabalhar aquele cliente. E aí eu quis trazer aqui, né, porque aí a gente nivelar um pouco o conceito, porque BDI cada um calcula de um jeito, né? A gente tem diversas literaturas aí que mostram, não, eu quero calcular dessa forma, dessa forma. Então eu quis trazer alguns modelos aqui que eu achei interessante, né? Tem um livro, né, um novo conceito do BDI, defendido pelo IBEC, né, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, onde você tem no numerador, em todas essas 4 opções que eu coloquei aí, né, 4 exemplos, né,
Você tem no numerador as despesas que são em função do custo direto e no denominador as taxas que são em função do preço de venda. Quer dizer, imposto você paga sobre a venda, é lógico, né? Você não vai pagar o imposto só sobre a parte do custo direto, você tem que pagar sobre a sua fatura como um todo, né? E um detalhe interessante é que nessa coletânea aí e outras que eu cheguei a olhar, só o TCU que considera a margem de lucro no denominador. É um critério diferente, mas é um critério. Se foi combinado lá atrás, você faz a sua conta e depois você vê a forma que você vai colocar no seu contrato, né? Então, a gente tem ali aquele exemplo ali, né, Fica a luzinha aqui, né? Nesse conceito aqui do IBEC, né, onde você tem administração central, o custo financeiro, seguros e riscos no denominador, né? No numerador, e no denominador você tem os tributos e, o custo, e a margem de lucro, né? Como preparar orçamento de obra, você tem uma forma um pouquinho diferente. Aqui tem uma diferença grande nesses dois, né? Porque a administração é incorporada no custo, né? A administração local é incorporada no custo. Eu particularmente prefiro quando a administração está toda no custo direto. Fica muito mais fácil de negociar, muito mais fácil de pleitos futuros, é muito mais simples, né? Você tem esse aqui, onde você tem a administração, né, você tem ela separada. Eu vou mostrar dois exemplos aqui. O Tribunal de Contas, ele joga tudo no numerador, né, e deixa só a parte de tributos no denominador. E o Instituto de Engenharia também tem uma outra opção, onde ele tem, né, mas não tem uma fórmula certa ou errada, né? Cada empresa tem a sua forma, a forma de calcular, né? A empresa que eu trabalhei antes, a Paranasa, ela fazia de uma outra forma um pouquinho diferente, pouca coisa, mas é o critério de cada empresa, é o critério que cada um resolveu fazer. Eu queria mostrar um exemplo, né? A diferença que é você colocar dentro do custo direto ou não os custos indiretos, né? Aqui é um exemplo, um exemplo onde eu tenho todo o custo indireto detalhado. Eu tenho uma planilha, onde aqui eu posso estar toda a minha obra, né? Toda a terraplanagem, toda a obra civil, toda a obra de montagem eletromecânica, né? A parte de telecomunicação, o que for na sua obra, você todo o custo direto aqui e ter custos indiretos aqui definidos, né? Administração local, os equipamentos, as despesas, etc, etc. E aí você aplica, né, os impostos, como exemplo aqui, PIS/COFINS e ISS, né, números hipotéticos aí, né? Escritório central de 6%, seguros, riscos, o lucro, despesa financeira e a fórmula de cálculo, né? Eu peguei o modelo como preparar orçamentos, você partiu de 15 milhões de custo direto, com os custos indiretos 21 milhões, você vai aplicar esse BDI altíssimo, um absurdo, né? À primeira vista, né, parece elevado, um BDI de 78% sobre 15 milhões. Então, o preço final de venda aqui, você chegou em 26 milhões desse empreendimento, por um custo onde, depois, qualquer tipo de postergação na sua obra, um aumento de prazo, um aumento de escopo, você vai ter um desgaste muito grande em renegociar esses custos que já foram previstos para gastar em 15 milhões, um custo indireto previsto para um custo de 15 milhões, qualquer alteração, seja para mais ou para menos, todos esses itens vão ter que ser negociados novamente, né? É desgaste de tempo, é desgaste, embate, né, comercial junto com contratado e contratante. O modelo ideal que eu tenho visto, que o pessoal da VLI tem procurado trabalhar, e eu tenho visto em alguns outros empreendimentos também. Efetuar o lançamento detalhado de parte dos custos indiretos na planilha de quantidades, fazer parte do custo direto da obra. Por que isso? Você facilita e agiliza a fase de negociação comercial significativamente, que a sua discussão passa a ser BDI, passa a ser aquela parte de escritório central, administração, né, da empresa, o lucro e os impostos. Então, a discussão de comercial fica muito mais simplificada do que você ter que sair discutindo. Não, mas vamos ver o que tem na sua administração aqui. Deixa eu ver seu canteiro. O contratante vai pedir sempre para abrir aquele item ali, né? Você melhora a equalização entre os percentuais de BDI ofertado. Então, não é possível que numa forma dessa você vai ter BDIs de 40% e de 80%. Não tem justificativa, né? A não ser que sejam estratégias da empresa em termos de lucro, ou em termos de custo de administração central, né? Tributação, não sei, né? No caso de alteração de quantitativos na planilha contratada, não há necessidade de revisão do BDI, pois os preços unitários não terão alteração. Mesmo que a alteração seja grande, se for dentro daquele mesmo prazo, você tem como conversar e discutir aqueles custos indiretos, porque eles são itens da planilha, né?
facilita a gestão e discussões durante a execução da obra, né? Ainda mais quando você está na obra, o foco seu é construção, você tem que parar uma frente de obra para discutir uma área com a área comercial, isso pode demandar tempo e perder, né, prazos importantes no empreendimento. E os conflitos comerciais tendem a ser minimizados nessa fase, já que a regra de cálculo está bem estabelecida. Aí, seguindo o mesmo exemplo, vamos lá. Se eu pego todo aquele custo indireto que eu tinha inicialmente e jogo na planilha, né, eu vou ter um item da planilha que eu coloquei lá atrás, né? Qual é o custo por metro quadrado de canteiro? Qual é o custo de mobilização? É X. Qual é o custo de a minha administração local? Eu posso estar separado por funções, o meu custo de engenharia, o meu custo de saúde, segurança e medicina no trabalho, o meu custo de qualidade, eu posso estar isso detalhado na planilha, que qualquer alteração de prazo, e está lá, empreendimento de 18 meses, eu vou ter mês a mês, 18 meses, uma média, né? Se alterar mais 2, 3, 4 meses, fica fácil você negociar isso. E aí, seguindo o mesmo exemplo, né, mantive aqui os mesmos impostos e fiquei com um BDI, né, de 27,24%. Nossa, que bacana, né? Saí de um BDI de 78% e fui para um BDI de 27%. E qual é o meu valor da minha obra? 26 milhões, é o mesmo valor. Cheguei no mesmo lugar, onde eu vou facilitar significativamente a negociação comercial durante a fase de contratação, quer dizer, eu ganho tempo de todas, né, contratado e contratante nessa negociação comercial, e vou discutir a obra. Na hora que eu estiver fazendo a obra, facilita meu envolvimento, né? Então, dos mesmos, era 15 mais 6, né, 15 milhões aqui e 6 milhões aqui, eu joguei tudo na planilha. Então, assim, eu acho que é uma questão de consenso, de você você receber uma planilha do seu contratante e falar assim, escuta, vamos jogar dentro, não é um item que fica, é questão de convencimento né, de entendimento mútuo, né, de falar assim, vamos facilitar tanto a negociação na contratação, como a negociação futura, né? A gente, infelizmente, tem que contratar obras a projeto básico. Então, lá na frente, nós vamos ter que negociar alguma outra coisa. Vai aparecer, né, alguma interferência, né, muito comum, você está fazendo um empreendimento dentro de umas minas, de uma planta de celulose, você tem, né, interferências aí. Então, vai surgir alguma coisa, muito mais fácil a negociação quando você tem um BDI limpo, né, onde não tem muito que discutir a parte de impostos, não tem que discutir, né, não, seu escritório está alto ou está baixo, isso aqui é porque eu tenho mais ou menos obras, eu preciso de colocar, né, despesa financeira, lucro também, né, não tem muito argumento, é aquilo que se apresentar, e aí você tem um BDI muito mais fácil de negociar, 27,5, 28, não, assim, é mais fácil de, às vezes, numa negociação comercial, seu BDI está, né, vamos por essa hipótese aqui, um pouquinho mais alto que o seu concorrente, mas a sua qualificação técnica facilita para quem está na fase de negociação, fala assim, não, aquele ali está 0,5% mais caro no BDI, mas eu vou contratar essa empresa porque qualificação, na parte técnica, apresentou uma metodologia executiva, apresentou algum diferencial que eu topo pagar 1% ou 2% a mais no BDI do que, né, ficar aquela discussão de BDI de 78%, 70%, 60%, onde vai ser difícil chegar numa negociação e chegar num número comum, né? Então, é isso que eu queria trazer, né, sobre BDI, esse exemplozinho aí, cada empresa, claro, tem o seu modelo, né, mas é para dar uma ideia disso aí, certo? Importante, BDI é uma taxa que nunca deve ser predeterminada, né, eu falei no slide lá atrás. Deve atender as características da obra, da empresa, do tipo de contrato. Muito obrigado.